Tá, mas eu quero compartilhar com vocês a letra. A música, se chama Quem Sou Eu, de Estevão Queiroga, acho que fala assim mesmo. E como a música fala assim, ó, quem sou eu? Quando as luzes do quarto se apagam. Quem sou eu? Quando a voz da censura é calada. Quem sou eu? Quando a mente revela os desejos que ela escondeu. Quem sou eu? Quando a dona está fora de casa. Quem sou eu? Quando eu penso que fico sozinho. Onde está Deus? Quando eu volto a mim mesmo, me assusto. Onde estou eu? E eu, quando brinco de ser outra alguém, o meu personagem vai embora e me deixa sair. E eu faço bobagem, faço tudo o que eu quero fazer e perco a coragem de mudar. O covarde que eu sou, além da embalagem. Mas eu, se coloco para fora quem sou, existe uma chance de deixar um vazio em mim. E eu tenho outra chance, ou de ser a morada do eu sou, ou quem sou eu. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? E eu, quando brinco de ser outro alguém, o meu personagem vai embora e me deixa sair. E eu faço bobagem, faço tudo o que eu quero fazer e perco a coragem de mudar. O covarde que eu sou, além da embalagem. Isso aqui é muito forte, gente, mas eu se coloco para fora quem sou. É o que eu venho fazendo, graças a Deus. Existe uma chance de deixar um vazio em mim. Eu fico vazio porque eu estou colocando para fora aquilo que eu sou. E no momento em que eu fico vazio, eu tenho outra chance. Ou de ser... Eu tenho outra chance de ser a morada do eu sou. De ser a morada de Deus. Olha que coisa mais linda. Quando você se coloca para fora, você deixa um vazio e Deus vem e preenche esse vazio. Deus passa a ser morada desse vazio. Ou quem sou eu. Achei muito lindo isso aqui. E a ideia hoje, né? Gente, eu falo que assim, é tudo coincidência, mas as coisas vão se conectando quando a gente faz com amor. Eu hoje fiz a divulgação para vocês aqui, para chamada, né? Para live. Não sei se vocês viram o vídeo lá no Reels, no Stories, no feed, de um transbordo, né? Tem um homem segurando a esposa e ele vai e cai, né? Aí eu fui e falei assim, vem pro transbordo. E isso aqui que a música tá falando, que eu nem sabia qual música que eu ia colocar, mas o Kleber me passou uma lista e eu peguei a primeira da lista. Fala sobre o transbordo. Quando você lança para fora quem você é, existe uma chance desse vazio que fica dentro de você, aparente vazio, ser preenchido por Deus. Deus vir e fazer morada nesse vazio que existe dentro de você. Então tem a ver com a ideia do transbordo, né? Achei bacana agora a relação. Bom dia para quem foi entrando, bom dia aí para Keila, para Miriam. A Miriam hoje deve estar de folga. Gente, eu já até conheço a rotina das pessoas, graças a Deus, né? Que a gente vai pegando a manha de todo mundo aqui. Eu vou tentando lembrar de todo mundo com carinho. E aí, então, vamos começar o nosso estudo. Vocês já mandaram aí o aviãozinho chamando o pessoal. Continua apertando aí nesse coração até os dedos cansarem, viu? Tá de folga. Eu sou uma pessoa antenada nos meus seguidores, eu sei de tudo. Ai, ai. E hoje, dando continuidade ao nosso estudo de Mateus 9, ontem nós estudamos sobre Mateus, nós falamos sobre a vida de Mateus, né? Sobre a vocação de Mateus mesmo. Nós falamos sobre o banquete que Mateus deu para Jesus, né? Em razão desse chamar. Jesus chamou Mateus para fora. Mateus foi para fora e deixou Jesus fazer morada nele. E que coisa linda. E aí, as coisas, eu falo que vão se conectando. Eu acho lindo quando vem essa inspiração que eu sei que é do Pai.
E aí, gente, o que acontece? Nós fizemos esse estudo ficou salvo. Se você tiver interesse, assista. Tá salvo aqui no IGTV, tá salvo lá no YouTube. Ontem, infelizmente, eu não sei por que cargas d'água, esse estudo não ficou salvo no meu feed. Então, poucas pessoas viram. Então, se você ainda não viu, você vai ter a oportunidade de ir lá novamente e assistir. E nós estudamos, basicamente... no capítulo 9 de Mateus, nós estudamos o versículo 9 até o versículo 13. Eu fiz essa leitura com vocês, mas nós falamos basicamente sobre Mateus. E hoje nós vamos falar sobre o grande médico. Ai, Lorena, onde está isso? Nós vamos ler aqui de novo, do versículo 11 ao versículo 13, para dar continuidade aqui a esse raciocínio. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos. Porque o que aconteceu? Só recapitulando, Mateus era um cobrador de impostos. Mateus, para aquela realidade, uma ventania aqui, para aquela realidade, ele era um pecador. E aí, em forma de gratidão de Jesus ter chamado ele, ele faz um banquete e convida aqueles outros tantos pecadores, né? Que era da mesma laia que ele, vamos assim dizer. Ah, tá. O Instagram dividiu o seu perfil em feed, IGTV e Reels. Não sei, gente. Aí depois a gente vê sobre essas questões técnicas aqui. Aí o que acontece? Jesus, então, em razão dessa gratidão que Mateus teve, né, de oferecer esse banquete, Jesus estava ali compartilhando a mesa com esses outros pecadores aos olhos dos fariseus, né? Bom, aí os fariseus, vendo isso, que eram os doutores da lei, eles perguntaram aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Eles viram para os discípulos e perguntam: por que Jesus, né, come com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, que ouve tudo, né? Tem gente que fala assim: nossa, parece que acontece com esse ouvido seu? Que acontece? Jesus vê tudo, ouve tudo. Ele vai e responde, né? Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Jesus vem aqui e fala para os fariseus: opa, vocês estão achando que é demais eu me assentar com pecadores, com publicanos? Eu não vim para os salvos, eu vim para os doentes, eu vim para os que precisam de mim. Então Jesus aqui se apresenta como um médico, e um médico que se coloca de forma misericordiosa frente aos necessitados, aos desamparados. Um médico que se dá de forma gratuita, porque aqui ele fala que não quer holocaustos, aqui ele fala que não quer sacrifícios. E ele fala que veio chamar os pecadores. Ele vem para chamar os pecadores ao arrependimento, e não os justos. Porque os justos já se julgam justos, já não precisam de mim, não é verdade? Esses fariseus tinham uma postura de quem não precisava de Jesus, porque eles já eram justos demais. Não é um pouco isso que acontece quando a gente se acha ensimesmado, quando a gente se acha assim: ah, eu estou, né, muito bem, eu não preciso de mais nada, eu vivo na lei, eu vivo em santidade, eu sou santo demais. Os fariseus viviam dessa forma. Eles se achavam o cara. Esse cara sou eu, o fariseu. Esse cara sou eu. E aí Jesus, então, aqui nesse momento, ele se revela como grande médico. O Senhor, ele já havia curado várias pessoas em Cafarnaum. E os fariseus, eles estavam o quê? Sempre descontentes com tal situação. Eles estavam sempre questionando a postura de Jesus, o dia que Jesus curava, porque Jesus curava aos sábados e era um absurdo, porque na lei estava escrito que o sábado era o dia do descanso. Então os fariseus estavam sempre muito
descontentes com a postura de Jesus, porque Jesus se assentava com os pecadores, porque Jesus curava os pecadores, porque Jesus curava os gentios, porque Jesus curava as pessoas que nunca tinham ouvido falar de Deus. Isso era inconcebível para aqueles que viviam perante a lei, porque Jesus aceitava os pecadores, o que normalmente a religião não aceita. Esses religiosos aqui, que são os doutores da religião, os fariseus, neste contexto histórico, mas isso acontecia só neste contexto histórico, eles não aceitavam os pecadores dentro da religião. Eles não aceitavam os religiosos ali naquele contexto, eles desprezavam. Essas pessoas estavam à margem da sociedade. Essas pessoas, elas eram impuras, elas eram inclusive denominadas porcos, denominados cães, que eram os animais mais imundos que existiam naquele contexto histórico. E aí, assim, isso acontecia naquele contexto, né? Hoje em dia, assim, a gente não vê nada disso acontecer, porque as pessoas que são prostitutas, as pessoas que são homossexuais, as pessoas que são assassinos, as pessoas que são, mais o que, gente? Pobres, né? Muito pobres, muito humildes, elas estão todas lá dentro da igreja, né? Elas estão todas nas igrejas e são muito bem tratadas, né? Elas não são desprezadas, elas são inclusive muito bem acolhidas, né? Ninguém olha para elas com aquele olhar de que você é um assassino, você é uma prostituta, você é um gay, né? Você é uma lésbica, ninguém olha com esse olhar de desprezo, né? Nem a sociedade, né? A nossa sociedade também, ela não olha com esse olhar de desprezo para essas pessoas, porque a sociedade, ela já entendeu que todos nós somos filhos de Deus. A sociedade também hoje, né, que é uma sociedade bem mais instruída, ela já sabe que todos nós somos filhos de Deus, que Jesus habita em todos, que Jesus não faz acepção de pessoas. E quem somos nós para fazer acepção de pessoas, né? Jesus, ele morreu por todos, e inclusive aqui ele fala que não veio pelos justos, ele inclusive aqui fala que ele não veio por quem já estava salvo, ele veio para quem estava doente, ele veio para quem precisava dessa cura, ele veio pelos necessitados, ele veio pelos improváveis. Mas isso aqui, essa desconsideração dessas pessoas acontecia só nesse contexto. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Ele deixa as 100 ovelhas, não é? Ele deixa as 99 ovelhas e vai atrás de uma ovelha que estava perdida. Muitas das histórias de Jesus, a gente vai sempre perceber essa busca por quem se desviou, essa busca por quem se perdeu, essa busca por quem necessita. Ele sai, a gente até estudou aqui quando ele vai curar dois endemoniados numa outra cidade aqui que eu esqueci o nome, lá dos Gadarenos. Ele sai só para ir curar esses Gadarenos. Então Jesus, ele se coloca no movimento de cura dessas pessoas que precisam muito, e dessas pessoas que estão à margem da sociedade. Ele vai ao encontro dessas pessoas que estão à margem da sociedade. Ele busca essas pessoas para ele, né? Tá. E os fariseus achavam isso um absurdo, era inconcebível. Bom dia, Girlene. Aí, o que acontece? Nesse contexto aqui, gente, quem é o doente? Quem é o doente? Será que eu tô doente? Será que você tá doente? Quem é o doente aqui que tá precisando de médico? Jesus é o médico? Você tá precisando de Jesus? Quem é o doente? Aqui nesse contexto é o pecador. Aqui nesse contexto o doente é o pecador. O fariseu, seja ele publicano, porque o próprio fariseu, com essa ideia dissimulada de julgar o próximo, ele era um pecador. Então Jesus, ele veio para
toda e qualquer pessoa. E se os fariseus considerassem de fato as palavras de Jesus, eles iam se portar tal como pecadores, eles iam precisar também desse remédio que só Jesus tinha para lhes conceder. Mas eles não entendiam, eles estavam cegos. Existiam escamas nos seus olhos por conta da lei. Eles não entendiam as revelações de Jesus porque a lei os havia cegado. E isso acontece quando você vive debaixo da lei, né, Gerlene? As escamas vão tampando cada vez mais seus olhos e você não enxerga. Eles poderiam sim, os fariseus, chegar até o Senhor, mas eles não enxergavam que ele era o grande médico. Eles poderiam sim ser curados, mas eles não conseguiam alcançar essa cura, porque eles não enxergavam que ele era o grande médico. A postura deles era sempre de censurar Jesus severamente. Eles sempre ficavam ali censurando a postura de Jesus. Esses fariseus, esses doutores da lei, esses senhores da religião naquele contexto. A doença, gente, ela existe há mais de 6.000 anos. A doença, ela é uma velha moléstia, é uma moléstia crônica, da qual ninguém consegue se proteger. Penetrou no Jardim do Éden, porque no Jardim do Éden todos nós éramos, né, perfeitos, não tinha doença, não tinha mal algum, vivia desfrutando de tudo que há de bom e de melhor, mas não estava bom, né? O ser humano, ele é tão insatisfeito que até quando tá tudo bom, não tá bom. E aí, o que aconteceu? A doença penetrou através do pecado. Nós éramos puros. A impureza é que fez com que a doença penetrasse. E aí, desde então, a impureza, a doença, ela está em todos os homens. O pecado, ele te adoece. As doenças, elas são bem diferentes. Existem hoje diversas doenças, né? A gente sabe que existe doença emocional, a gente sabe que existe doença psicológica, né? O físico em si mesmo está doente. Existem doenças visíveis e existem doenças ocultas. Essas doenças visíveis são essas que a gente vê, que a pessoa de fato ficou doente, né? Tem uma pneumonia, teve uma infecção, teve uma dengue, teve um coronavírus. Essas doenças são doenças visíveis. São consequências do pecado? São, gente. São consequências do pecado. Porque se Deus fez tudo bom, se Deus fez tudo agradável, e nós pisamos na bola lá no Jardim do Éden, o que aconteceu? O homem passou a colher daquilo que ele planta. O homem passou a descontrolar todas as coisas. Que nem meu esposo falou no domingo, na live que nós fizemos, Titi House, Deus está no controle de tudo, mas o homem é que descontrola todas as coisas. Então, se Deus não tivesse no controle de tudo, gente, esse mundo já tinha acabado há muito tempo, porque o homem, ele descontrola todas as coisas. Inclusive, ontem eu estava ouvindo uma pessoa e parei para analisar isso, né? Se Deus não tivesse no controle de todas as coisas, a gente estava lascado. Às vezes a gente fala, porque Deus não tá... Deus nos deu, sim, de fato, livre-arbítrio. E Deus, ele não tá no controle da sua vida ao ponto de não deixar as coisas ruins acontecerem ou fazer com que só coisas boas aconteçam. Deus não é esse mágico, sabe? Deus não é esse Mr. M. Nossa, é tão antigo esse negócio, né? Mágico de Oz, né? Aí, eu acho que tá mais atual. Aí, o que acontece? A gente fica esperando esse tipo de controle divino. A gente fica esperando esse tipo de intervenção individual divina. Mas não é isso. Deus está no controle das galáxias. Deus está no controle dos astros. Você tem noção da repercussão que seria se o Sol descesse 1 metro? 1 metro. Você tem noção da repercussão que seria se o mar subisse 1 metro em todo o mundo?
o Rio de Janeiro deixaria de existir. Então, assim, quando a gente para analisar que são pequeninas coisas, mas que se Deus saísse do controle dessas pequeninas coisas, o mundo acabava assim, ó, num piscar de olhos. Então, a gente pensa assim, que as coisas fogem do controle de Deus, porque as coisas se descontrolam no contexto da nossa vida, da nossa individualidade, do nosso livre-arbítrio. A gente descontrola com a nossa vida. Mas a culpa é minha, a culpa é sua. Agora, o mundo em si, ele está no controle de Deus. Ele está no firmamento, ele está nas galáxias, é ele que segura as águas, é ele que mantém o céu firme. Porque se ele quisesse acabar com tudo isso, ele acabava. É ele que mantém a terra sustentável. Gente, para analisar que a terra, essa bola, que para Jesus deve ser aqui, ó, uma bola, ela está fixa. Ela está fixa. Como? Que nós não estamos assim, ó. Não, fixa, eu falo assim, gente, a gente não tá caindo, né? Eu sei que a Terra tem seu movimento, mas ela poderia estar numa queda livre. Ela tem seu movimento, mas a gente não sente nada disso. Então, Deus está no controle de todas essas coisas. Inclusive o sol. O sol tem hora para entrar, o sol tem hora para sair. O sol, existe a sua morada. A gente leu já isso nos Salmos, que existe uma morada para o sol. Tem a hora certa do sol entrar naquela morada. Você para analisar que as aves dos céus, eles não têm relógio. Os animais têm noção da hora certa de ir deitar. Eu fico observando aqui, os animais têm hora certa. Gente, tem umas araras azul que passa aqui, coisa mais linda. Elas têm hora certa de passar, que é a hora que elas vão para algum lugar ali, não sei para onde, mas vão. Elas têm a hora certa de voltar. Como? Se eles não têm relógio. Então, assim, existe um controle natural em todas as coisas. As aves, elas têm horário certo para ir, né, para os seus ninhos, para ir para seu repouso. E se você analisar, é cronometrado, mas é um cronômetro biológico desses seres, dessas criaturas que Deus fez. Então existe sim um controle. Eles sentem quando vai chover. Se você parar e olhar para o natural, se você parar e olhar para a natureza, tudo tem um controle do que é Pai, está impregnado do que é Deus, está impregnado do DNA de Deus. E como que você ainda pode falar que Deus não está no controle das coisas? Deus está no controle macro. Eu sempre gosto de enfatizar isso. Deus, ele está no controle macro de todo o universo. Que a gente não tem noção de quantos mundos existem, que a gente não tem noção de quantas, fugiu aqui a palavra, de quantas galáxias existem, que a gente não tem noção de quantas, a palavra sumiu, gente. Quando a gente pensa que existem outras dimensões, a gente não tem noção. Às vezes a gente acha que nós estamos no controle de todas as coisas, que nós é que somos a melhor coisa do mundo. A gente não tem noção nem da grandiosidade desse mundo. Então é Deus que está no controle de tudo isso. A gente é só mais um grão de mostarda nesse contexto todo, do tamanho que é esse universo. Só que nós temos uma tendência absurda de centralizar tudo em nós, de achar que o centro de todas as coisas somos nós, e quando na verdade o centro de todas as coisas está em Deus, e o controle de todas as coisas vem deste centro, que está no centro do universo, que está no centro de tudo, de onde emana todo o controle, de onde emana todo o poder. Mas ele te deu livre-arbítrio. Todas as demais coisas se curvam e obedecem a Deus, até mesmo o diabo deve obediência ao Pai.
Ele fala e ele obedece. Mas nós somos os únicos cabeça dura que ele fala e a gente pode obedecer. Obedeça. Embora você tenha livre-arbítrio para isso. E aí, nesse contexto das doenças, voltando, né, gente? Existem doenças visíveis e existem doenças ocultas. Bom dia, Gleide. Bom dia, Bíblia, que entraram aí. Essas doenças visíveis, então, são essas que nós vimos. São essas doenças que existem desde que o mundo é mundo, por consequência dos nossos pecados mesmo, por consequência do descontrole que nós fizemos a sociedade virar desde lá do Jardim do Éden. Então, nós criamos doenças, coisas que nós temos livre-arbítrio para falar, eu não quero isso para minha vida, mas a gente continua vivendo isso. Embriaguez. Lorena, é pecado beber? Não é pecado beber. Você pode beber, você pode degustar um bom vinho se você gosta, você pode degustar uma cerveja se você gosta. Degustar é diferente de se embriagar. A embriaguez, a perda dos seus sentidos é que é condenável perante o Senhor. Eu, particularmente, hoje, gente, eu já não gosto mais de beber, nem de degustar. Mas por quê? Porque ano passado, aliás, eu passei quase 2 anos em constante ressaca por conta de uma enxaqueca. Depois que você passa por uma experiência dessa, a última coisa que você quer na vida é beber, correr o risco de ficar com uma dor de cabeça, com uma ressaca. Então, assim, eu não vejo graça em álcool mais, mas é uma opção minha. Só que, o que acontece? Existem as consequências para o seu corpo, consequências visíveis de doenças, quando você se opta por viver numa embriaguez. Você destrói com o seu fígado, você destrói com um monte de coisa que eu não vou saber falar porque eu não sou médica. Mas enfim, com o seu estômago, você destrói com a sua família, você destrói, a Leide até falou aqui, ó, existem doenças da alma. O ato de ficar embriagado, você pode ter certeza que se você busca na bebida, nessa embriaguez, você está buscando algo para esconder aquele vazio que existe dentro de você. E esse vazio é preenchido apenas por Deus. Você pode buscar o tanto de cachaça que você quiser. A minha avó costumava falar assim, ó, que bebida é o capetinha engarrafado. Porque quando a pessoa não tem controle, quando ela não sabe só degustar, porque tem gente que fala que bebe socialmente, mas até mesmo esse socialmente a pessoa chega ao ponto de perder a noção das coisas que está fazendo. Você não pode deixar que nada venha atrapalhar a sua tomada de consciência. Ah, porque Jesus te deu livre-arbítrio. E aí você não está tendo mais livre-arbítrio. O que está te conduzindo é a bebida, o que está te conduzindo é o álcool. Você já está fora do seu nível de consciência. Então, assim com a bebida, assim com a droga, são coisas que acabam trazendo uma doença física, mas que você percebe que a tomada de decisão, ela está muito relacionada ao pecado. Essa tomada de decisão, você acaba tomando decisões pecaminosas porque você tem se distanciado de Deus. E o ato de se distanciar de Deus te leva cada vez mais a decisões inadequadas, te leva cada vez mais a decisões descontroladas, te leva cada vez mais ao desequilíbrio. E esse desequilíbrio te gera uma doença primeiro na alma, e esse desequilíbrio depois te leva para uma doença física. Doenças que vêm da falta de perdão, como a Gleide disse. Existem as paixões da carne. Existem aquelas coisas que você ama. Ah, gente, aí a Lorena entra nessa história. Bom dia, Maria da Glória, Raquel. Existem as paixões. Ai, quem não ama um doce? Quem não ama comer um trem e outro, né? A gente aqui que vira mulher vive numa luta na balança. E a gente sabe o que é certo. A gente sabe o que faz mal. A gente sabe o que não faz mal. Mas a gente come. E a gente gosta de comer. Ainda mais quem gosta de fazer comida, gente. Eu amo fazer comida, eu gosto de cozinhar. E aí, o que acontece? Tudo que eu faço eu sei que é bom.
Tudo que eu faço, eu sei que é bom e agradável. E se eu faço, eu como. E isso é uma paixão da minha carne. E isso é uma coisa que se eu não me controlo, isso é uma coisa que se eu não sei usar bem do meu livre-arbítrio, no sentido de isso faz bem para o meu corpo, isso não faz bem para o meu corpo, eu adoeço. Olha um exemplo. Ontem, por exemplo, olha o exemplo do exemplo. Eu comi pamonha no almoço. Eu estava de jejum intermitente. Desde mais ou menos as 10 horas do dia anterior, 10 horas da noite. E eu vim a me alimentar novamente, era 2 horas da tarde. Mas porque enrolou demais para essa pamonha chegar. Bom dia, Thali. E aí, o que aconteceu? Eu passei mal, mas eu passei mal o dia inteiro, assim. Não foi, ai que horror, eu passei mal, mas porque a pamonha ela era desse tamanho, não sei se vocês viram, era 1 quilo de pamonha aquilo. E eu comi, porque tava morrendo de fome na hora, né? E eu comi desenfreadamente, e comi aceleradamente. E aí, o que aconteceu? Deu assim, umas 10 horas da noite, eu ainda estava arrotando aquela pamonha. Ela não fez bem no meu estômago, assim, o refluxo, sei lá o que aconteceu. E eu, inclusive, tive que tomar um remedinho e tive que dormir mais cedo, sabe? E aí, assim, me fez muito mal. Mas aí, o que acontece? É o desregrado, né? É o desregrado, é a falta de controle. Naquilo que a gente sabe que o seu organismo já é tendencioso a fazer mal, a gente tem que ficar atento. A gente perde o controle, a gente fica desregrado, né? Isso é um exemplo de paixão da carne. A ira, quando você fica grilado, quando você fica chateado, quando você fica irritado com determinadas circunstâncias, não é irritado, né, gente? Porque a ira é um negócio cabuloso, não é uma coisinha, eu tô irritado, não. Eu tô irritado. É um negócio assim, né? Bem irado mesmo. Quando você tá irado, gente, isso te choca tanto, isso vai lá pro seu estômago, isso te faz mal também. Isso te dá uma dor de cabeça, isso te dá uma tensão muscular. Então, assim, a gente tem que evitar muitas coisas. Eu sei que o jejum é ótimo pro organismo. A Gleide já falou aqui que não é bom ficar muito tempo sem comer. Então, por isso é que o próximo tema, que eu acredito que nem vai dar tempo de falar hoje muito bem, é jejum, porque eu vou explicar pra vocês sobre isso. Então, a ira, gente, ela faz muito mal pro seu organismo também. A Dani tá aqui falando que ama pamonha, eu também amo, gente. Só que ontem me fez muito mal, pelo tamanho da pamonha, pelo tempo sem comer, pelo desequilíbrio. Então, a gente tem que ter controle. A ira faz mal, a avareza faz mal, a soberba e muitas outras coisas fazem mal. O que eu quero mostrar pra vocês? Gente, a doença, ela entra no mundo através do pecado. Então, é uma coisa que te leva a outra. A doença, a criação de um vírus em laboratório, vocês acham que ela entra no mundo através do quê? Do pecado, do orgulho, da ganância. Então, assim, tudo que acontece, no fundo, tem a raiz lá no pecado. Eu não aguento passar muito tempo sem comer, passo mal. Eu também passo mal, no início, depois melhor. E existem também doenças ocultas, que referem-se mais ao nosso interior. Essas doenças, elas são igualmente perigosas. E essas ocultas são as relacionadas às coisas que a gente vai engolindo. O sapo que você vai engolindo. São coisas não resolvidas, né? Os afetos não resolvidos. O ódio, a amargura, já está relacionado ao emocional, já está relacionado ao psicológico. Olha, mas para que você está falando de tanta doença, de tanto pecado, de tanto desprezo, de tanto distanciamento de Deus na tomada de decisões, na busca por equilíbrio, no uso adequado desse livre-arbítrio que Ele nos deu, nessa tomada de consciência de você a título de indivíduo, mas de você a título de coletividade, porque às vezes a gente pensa só na gente.
A gente não pensa que destruindo o meio ambiente a gente está ocasionando doenças. A gente não pensa que jogando um lixo no chão você está ocasionando doenças. E tem coisas básicas, e a poluição, e isso e aquilo. Então, se você parar para analisar, gente, a doença ela está relacionada realmente ao pecado. E o pecado no sentido de falta de noção para usar adequadamente do livre-arbítrio que Deus te deu. De não pensar em si, de não amar o próximo, de não amar a Deus, de não respeitar todas as coisas que Ele fez, de não valorizar tudo aquilo que Ele fez. E uma atitude aqui, uma atitude acolá vai desencadeando esse caos. A pessoa vai e taca agrotóxico nas coisas de comida e bota hormônio na outra e não sei o que. Fala se isso não é falta de compreensão, de zelo, de amor pelo próximo. E aí você come trem envenenado, e aí o solo tá contaminado, e aí, olha, a quantidade de coisa. Como que a gente não adoece? Além de ter tudo isso que a gente joga pra dentro e que nos faz mal, ainda tem o que a gente permite entrar e que nos faz mal, emocionalmente. Aí vem as depressões, aí vem as ansiedades, aí vem as amarguras, aí vem as tristezas, que ao invés de você jogar pra fora tudo isso, você fica retendo e vai se matando, como o Mar Morto, que eu já cansei de falar pra vocês. Então, essas todas são doenças. E como que a gente faz, então? Tá meio difícil, viu, gente? Porque a tomada de consciência, ela não existe de uma forma global, ela não existe de uma forma geral. Mas Jesus vem aqui e fala, eu sou o médico. Ai, graças a Deus, alguma notícia boa no meio dessa tempestade. Ele vem e diz, eu sou o médico. O grande médico chama-se Jesus. E somente Ele pode curar. Somente Ele pode curar a alma. Somente Ele nos faz distanciar do pecado e nos aproximar cada vez mais dele. Ele morreu numa cruz para nos salvar, para nos distanciar desse pecado. Só que a gente se distancia dele. E quando a gente se distancia dele, a gente se aproxima do pecado. E quando a gente se aproxima dele, a gente se distancia do pecado. Então, tá vendo a dinâmica? Nós precisamos nos aproximar do médico para ser curados da nossa alma. Por consequência, evitar, gente, pelo menos essas doenças que entram através da alma. Que bênção ter um médico de tamanha qualidade, aquele que tudo pode. Célia, bom dia. Então, Jesus, ele veio para este fim ao mundo. Para nos salvar, para nos curar, para nos remir, nos redimir dos nossos pecados. E ele sempre pode ser consultado. E detalhe, ele é um médico que é do Sistema Universal de Saúde. Jesus é um médico top das galáxias e do Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde, tão desprezado, mas Jesus é gratuito. Por isso que eu tô falando que ele é do Sistema Único de Saúde. Ele é gratuito. E detalhe, ele tem uma forma de examinar que médico nenhum consegue. Sabe, se você quiser uma indicação médica, ele é o médico top dos tops. Ele é um médico que possui uma gama de tecnologia que os médicos aqui da Terra ainda não conseguiram alcançar. Ele com um olhar faz um raio-x de você de cabo a rabo, vamos assim dizer. E você não precisa de fazer nenhuma ressonância e nenhuma... Como que é aquele negócio? Horrível. Esqueci o nome. Colonoscopia. Você não precisa fazer nenhuma ressonância e nenhuma colonoscopia, que Jesus olha você de cabo a rabo, se é que vocês me entenderam. Então, ele conhece qualquer enfermidade e você não precisa de meios e métodos terrenos. Somente pergunta.
Jesus somente te pergunta: você quer ser curado? Pecado, gafanhoto. Você quer ser curado? Jesus só te pergunta se você quer ser curado. Porque Jesus, ele tá num processo de sofrer conosco. É lógico que é um reducionismo, de certa forma, porque Jesus, ele sofreu todas as dores. Ele carregou os nossos pecados. Ele carregou aquilo que nos adoece. Então, ele sabe o que a gente passa. Então, ele sabe o que a gente sente. Ele se fez homem. Ele se colocou aqui no nosso contexto para entender, para sentir as nossas dores. E ele sente, e ele sofre conosco das nossas enfermidades, como nenhum outro médico é capaz de sofrer conosco. Porque por mais que o médico seja muito compreensivo e se coloque a todo dispor a te ajudar, ele não sabe exatamente aquilo que você está sentindo. E Jesus sabe, e Jesus sente, e Jesus sofre conosco. E a seriedade do seu estado, ele sabe do que está realmente acontecendo, ele sabe como se portar, ele sabe como te abraçar, como te amparar nessa situação de doença, nessa situação de uma doença que pode ser visível ou de uma doença que pode ser oculta. Mas o que eu faço? Essa doença, ela teve lá a sua raiz num pecado que, se não foi meu, foi do outro. É uma consequência, é uma colheita, né? É a lei da semeadura. A Gleide está falando: Jesus me curou, médico elevadíssimo, super indico. Então nós temos que nos colocar à proximidade cada vez mais desse médico, a essa intimidade cada vez mais com esse médico. Gente, tem uma música passando aqui no fundo e eu nem tinha reparado. O medicamento que Jesus utiliza especialmente são 3. Jesus utiliza de 3 medicamentos. A palavra de Deus é um dos medicamentos. O sangue de Cristo, né, Gleide? É um dos medicamentos. E o Espírito de Cristo, que nos unifica com o médico. O Espírito Santo de Deus, que nos unifica com o médico, que nos unifica com Cristo. Então, existem 3 medicamentos: a palavra de Deus, o sangue de Cristo e o Espírito de Cristo. E o preço desse medicamento, Jesus já pagou, gente, e foi gratuito. Jesus cura gratuitamente, porque o preço já foi pago, e o preço foi pago lá numa cruz. Venha a este médico, este é o chamado. E Jesus, ontem no que nós estudamos, Jesus falava: me segue, né? Segue-me. E hoje Jesus fala: vinde. Então, venha a Jesus, venha a este médico, porque ele espera por você e somente ele pode te salvar da morte eterna. Somente ele pode te salvar da morte eterna e te dar vida nova, e te dar essa transformação, e te dar um renovo, e te dar essa metanoia. Somente Jesus pode te tirar de um patamar, do ponto A, e te levar ao ponto B, sem nada cobrar, porque o preço já foi pago. Isso me alivia tanto, ter certeza que ele me cura. Ele te cura. Gente, e essa tomada de consciência de que Jesus te cura, ela é muito poderosa. Ela é muito poderosa. Porque você, por mais que você, a Gleide, por exemplo, ela sempre fala muito porque ela fala muito mesmo. Mas ela sempre comenta aqui porque ela foi curada de um câncer. E ela buscou o que os médicos terrenos tinham a oferecer. Ela se colocou num movimento de cura, mas ela também se entregou ao Pai. Pai, faça a sua cura acontecer.
Só que ela colocou nas mãos de Deus, tendo consciência de que nas mãos dele ela já estava curada. A promessa que existia para a vida dela já era a cura. E o que ela fez? Tomou posse dessa cura. E ela, inclusive, mentalizava e, inclusive, já agradecia. E, inclusive, sentia o sangue de Jesus penetrando em suas veias. Quando a quimioterapia entrava, ela não via que aquilo era quimioterapia. Ela via que aquilo era o sangue de Jesus penetrando em suas veias. Então, existe muito poder em você crer, tomar posse ao ponto de já agradecer por aquilo que você recebeu. Isso não te faz, hora nenhuma, abandonar o que é o adequado perante os médicos terrenos. Usei exatamente esses 3 remédios: a palavra, o sangue e o Espírito Santo. A palavra de Deus, que é o alimento que de fato vai te sustentar, o alimento que vai matar a sua fome, a fome que você tem da presença de Deus, a fome, o buraco, a lacuna que fica na sua alma, porque quando você está doente, você está abatido. Essa fome, ele vem e te alimenta através da palavra. O sangue que cura, que purifica. Fala que do coração de Jesus jorrou sangue e água. Essa purificação é o que te limpa de todo o pecado. E do pecado que te adoece. E o pecado que não só te adoece, mas que tem adoecido o mundo. Vocês entenderam a grandiosidade disso? Que o pecado é o que vem adoecendo o mundo. Que é a falta de Jesus que vem adoecendo o mundo. Que se as pessoas tivessem essa compreensão do andar em Jesus, o mundo estaria menos adoecido. Bom dia, Nair. Nair. Isso mesmo, né? Então e o Espírito Santo, que Jesus, quando foi assunto aos céus, ele falou: vocês não vão ficar desamparados. Eu enviarei o Espírito Santo, o Paráclito, aquele que não nos deixaria desconsolados, não nos deixaria sozinhos, que nos fortaleceria ante a ausência física de Jesus. Nós temos o Espírito Santo, o Consolador, o Paráclito. Michele, bom dia, vocês já estão entrando no finalzinho, mas a live vai ficar salva e aí vocês podem assistir. E aí, pessoal, então, a explicação de hoje é essa, é sobre o grande médico. Eu achei que ia dar para entrar já na parte do jejum, mas não deu. Falta só 7 minutos e eu não vou começar, porque eu venho fazendo isso agora. Eu acho que vocês perceberam que eu mudei um pouco a metodologia do nosso ensino. Não quero correr e não quero encher a cabeça de vocês de muitas informações de uma vez, porque a gente acaba não retendo. Nem que para isso eu tenha que estudar com vocês 3 anos seguidos a Bíblia, mas nós não vamos correr, nós vamos estudar e nós vamos nos alimentar dessa palavra com calma, entendendo, engolindo, mastigando. Não é engolindo, Lorena, você primeiro mastiga, saciando, sentindo esse aperitivo. Tá gostoso, quero mais. Devagar. Amanhã nós vamos então falar sobre o jejum. E nós vamos falar sobre o jejum, não é preciso ter pressa. Nós vamos falar sobre o jejum amanhã. E se der tempo, nós já vamos entrar também sobre a filha de Jairo, Talita, que estava morta e Jesus a ressuscitou. Vamos assim dizer, né? Então, se der tempo, amanhã nós já entramos também na parte de Jairo, da filha de Jairo, que teve essa grande recompensa de fé também, um milagre acontecendo em suas vidas, por intermédio de Jesus. E fazendo um elo com essa questão aqui de Jesus ser o médico, amanhã eu quero falar com vocês sobre o jejum. Porque enquanto eu estudava, eu
eu particularmente ando começando a visualizar assim um pouco as coisas, e eu vejo que o jejum, ele tem sim esse potencial de cura. Eu vejo que o jejum tem sim esse potencial de cura. Porque o momento do jejum, só para dar uma brecha aqui, o momento do jejum sem barganhas, jejum sem querer nada em troca. O jejum, ele não tem essa finalidade de você, vou jejuar para receber isso de Deus. Se for essa a ideia, já está errado. Ou vou jejuar para emagrecer. No meu caso, eu tenho jejuado para emagrecer, o jejum intermitente. Eu nunca gostei da ideia de fazer jejum religioso, porque eu sempre senti que eu nunca seria honesta com Deus, porque no fundo eu ia estar achando bom, porque eu ia emagrecer por consequência. Eu sempre pensei assim. Então, sempre tive muita dificuldade em fazer jejum mesmo. E o jejum de Deus, né? Só que a ideia do jejum é você se conectar mais, é você ter foco. O próprio Cristo, né, após ser batizado, foi levado ao deserto e ali ficou 40 dias sem comer e sem beber, em jejum, em oração, para poder analisar a sua estrada, para poder analisar o seu caminho, para concentrar, para voltar ao seu interior, para ter mais concentração, eu até usei aqui, para evitar distração, para ter foco. E aí, o que acontece? No momento em que você tem esse voltar para dentro, aí aqui eu comecei a analisar a finalidade do jejum. O momento que você olha para dentro de você, o que acontece? Você começa a se fazer uma faxina, a se organizar, a se limpar. Então, no momento em que você faz esse jejum espiritual, esse jejum de não jogar nada para dentro, mas começar a jogar o que já tem aqui dentro para fora, a se limpar, a se cuidar, isso por consequência vai te curar. Porque você está tirando essas coisas ruins de dentro de você. E é aquilo que a música que o Kleber mandou também fala. No momento em que você tira o que há de ruim de dentro de você, você deixa um vazio. O jejum te faz analisar o que está dentro de você, tirar o que não vale a pena de dentro de você. Você gera dentro de você um vazio. E esse vazio vai ser preenchido por Deus. Você abre um espaço para que Jesus venha fazer uma morada dentro de você. Quando você se esvazia de tudo que há de desnecessário de dentro de você. Você faz uma análise do caminho. E se o pecado, ele entra em você e te gera doenças, o contrário te gera cura. Então, se você vai lançando para fora coisas que te fazem mal, se você vai lançando para fora coisas que estão sujando o seu interior, se você entra nessa dinâmica de não colocar coisas ruins para dentro, tanto emocionalmente como a alimentação, você começa a entrar nesse processo de cura interior, de cura emocional. Então existe sim um potencial de cura no jejum. Eu acredito que existe um potencial de cura no jejum. Mas nós vamos falar sobre isso amanhã, que agora a nossa live está acabando. Isso aqui era só um loop. Amanhã nós iremos falar mais sobre jejum. Dando continuidade ao nosso estudo de Mateus capítulo 9, versículo 14. Amanhã. Deixa eu até riscar aqui, porque senão amanhã eu ainda faço bagunça. Gente, então foi isso. Foi muito bom estar aqui na presença de vocês. E vou pedir uma coisa, hein? Curte, compartilha. E se a live hoje não ficar salva no feed, ela vai ficar salva lá no IGTV. Coisa de 1 minuto depois que acaba aqui, eu já salvo ela. E você vai lá, comenta o que você achou. Se teve alguma coisa relevante, se não foi relevante,
Marca aquelas pessoas que você acredita que precisa de ouvir um pouco disso daqui. Marca aquelas pessoas que também você nem gosta, mas quer que ouve assim mesmo. E é isso, gente. Foi muito bom estar aqui com vocês. Fico muito feliz todo dia de estarmos aqui juntos e misturados. Que Deus abençoe seu dia. E amanhã teremos muito mais, se Deus quiser. Cuida aí de vocês, que eu vou cuidar aqui de mim. Agora eu vou fazer nosso almoço. Beijo. Fica com Deus.